Vejo com frequência em minha timeline do Facebook comentários de pessoas, em sua grande maioria antipetistas ou convictos seguidores do bolsonarismo, fazendo referências a "vamos acabar com esses comunistas" ou vociferando contra Paulo Freire, vendo seu método de pensamento como uma ameaça à visão de mundo deles. Outras vezes revoltam-se contra essa imprensa esquerdista que se nega a mostrar as coisas boas do governo Bolsonaro. Para eles, a realidade está limitada às narrativas propagadas nas redes sociais, as famosas fake news, quase sempre milimetricamente preparadas para alimentar o ódio contra tudo e contra todos que pensam e agem diferente deles. Com os alicerces do ódio e da intolerância, destilados a cada post, a cada comentário ou curtida, dão sustentação ao seu frágil e paranoico universo, pois não resistem ao conhecimento. Por sua vez, essas mesmas pessoas têm horror à crítica. O conhecimento é mesmo uma ameaça para muitos, pois destrói as certezas cegas, as ilusões do sujeito, lançando-o no mar da angústia e da incerteza. É neste mar que a ciência e a arte vêm há milênios navegando, vencendo as tempestades do medo e da ignorância, muitas vezes impulsionadas pelos fortes e consistentes ventos das religiões e das ideologias. No leme, a razão, na mão, a bússola das dúvidas e o seu mapa, a árdua construção do conhecimento. Mas, voltando aos comunistas, sem querer discorrer aqui sobre 2 séculos da nossa história política, quando as correntes marxistas e liberais se digladiavam para impor o seu modelo de governo e sociedade, faria uma breve reflexão sobre as recentes transformações da história. Com o fim do regime da União Soviética, simbolicamente materializado com a queda do Muro de Berlim, tudo que era sólido desmanchou-se no ar, para usar uma frase de Karl Marx. Após isto, a democracia se impôs como um valor universal, forçando os conflitos e as visões de mundo de esquerda e direita, de progressistas e conservadores, a se situarem nesse novo momento da história. O que era antes um regime comunista tornou-se simplesmente totalitário ou autoritário, dependendo do distanciamento destes aos atributos de referência da democracia. Hoje, os comunistas só existem nas mentes paranoicas da extrema-direita ou de pessoas muito mal informadas, e do outro lado do delírio, no espírito de militantes de partidos de esquerdas que se recusam a largar a alça de caixão de certos dogmas marxistas. Pensam estar em 1917. Ou seja, um caso de negação da realidade histórica para ser decifrado pela psicanálise e, em alguns casos, pela psiquiatria, reconheço, sem muita chance de cura. Não é mais um objeto da ciência política. Com o atentado provocado pela Al-Qaeda em 11 de setembro de 2001, o mundo viu estarrecido que o fundamentalismo religioso, o suprassumo da intolerância, iria desafiar o nosso século, que, embora tão prende inovações tecnológicas, estava despreparado para lidar com o radicalismo religioso, o qual imaginava-se enterrado séculos atrás com o fim da Idade das Trevas. Como resposta à onda do fundamentalismo islâmico e seus atentados nos Estados Unidos e na Europa, emergiu uma outra vaga, tão nefasta quanto ela, a extrema-direita, herdeira direta do nazismo e do fascismo, radical, antidemocrática e com muito recurso para manipular multidões por meio das análises do Big Data e das fake news nas redes sociais. As forças democráticas sofrem uma inesperada derrota com a eleição de Trump. Na sua esteira, regimes como o da Hungria destroem a democracia por dentro, a exemplo do que a esquerda radical, igualmente antidemocrática, fez na Venezuela. Com a universalização dos valores democráticos, após a derrocada do regime soviético, o mais adequado talvez seja classificar os regimes em 2 categorias: o autoritário, independente da sua herança ideológica, e o democrático. Não esquecendo que, dependendo da dinâmica política de alguns países, temos a categoria daqueles que estão em fase de transição entre esses 2 regimes. No Brasil, com Bolsonaro e seu núcleo ideológico, elege-se também a intolerância e a truculência, tendo como estratégia política a agressão sistemática contra as liberdades e as instituições que dão suporte à democracia. Eles têm em seu DNA ideológico um sincero horror aos valores democráticos, à cultura e à liberdade. Estão no poder e testam os limites da democracia. Até quando?